No dia 21 de março, um apagão atingiu os estados do Norte e no Nordeste. Por causa disso, muita gente teve prejuízos. Aparelhos elétricos danificados, alimentos perecíveis que estragaram. Mas o que fazer em casos como esses? A coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública de Alagoas, Norma Negrão, está aqui comigo no estúdio e tem mais informações. O fato da empresa, né, detentora do serviço, não se pronunciar e não se colocar à disposição, poderia ser, vamos dizer assim, uma menção ao dolo causado, ao problema causado, que eles não querem resolver? O consumidor, nesse caso, ele tem relação com a concessionária local. Ainda que a responsabilidade ou a conduta tenha sido fora, nessa rede que transmite a energia, que a nossa aqui é só distribuidora, ainda assim ele tem responsabilidade. Ainda que a conduta tenha sido fora do estado, lá na rede de transmissão. Ele, como é a pessoa que tem relação com esse consumidor de Alagoas, nosso consumidor alagoano. Então, a responsabilidade é dele. Se ele não se pronunciou, mas ele deve aguardar, o consumidor ele tem todo o direito de ir até a concessionária e fazer esse requerimento para que a concessionária, ocorrendo o dano, né, a queima do produto, do eletrodoméstico, o consumidor poder fazer essa reclamação diretamente à concessionária. Nós já entrevistamos aqui e a imprensa alagoana sabe que a detentora do serviço, ela tem um serviço de atendimento, tem um saque, tem uma unidade de negociação com as pessoas. Ela recebe, ou recebia até então, as petições, né, para indenização. Só que nesse apagão, parece que não aconteceu aqui. A Eletrobras não se importou com o dano causado. Isso pode ser também aumentar, vamos dizer assim, que aumentar o que aconteceu não vai aumentar, mas dificultar a relação de consumo e a responsabilidade? Veja bem, a gente não pode dizer que ela pode ter responsabilidade por ela não informar. Agora, ela tem o consumidor, acaso ocorrendo o dano, a queima de algum produto em razão dessa variação de energia, o consumidor deve sim ir na Eletrobras, na concessionária local e fazer esse requerimento. O consumidor vai ter 90 dias. A gente discute isso, os órgãos de defesa do consumidor, que o prazo não seria esse. Mas vamos trabalhar com esse prazo de 90 dias, que é o prazo que é até melhor, porque as provas ficam mais fáceis para o próprio consumidor. Então, ele vai ter 90 dias para ir na Eletrobras e fazer esse requerimento. Ele diz, olha, tal dia, em tal hora, meu aparelho, identifica o aparelho, queimou em razão da queda de energia ou da variação, porque às vezes não é só a queda, às vezes tem uma variação e a gente sabe que muitos bairros daqui de Maceió tem uma variação enorme, ela oscila muito. Essa oscilação pode derivar uma queima do aparelho. Então, ele faz esse requerimento, tem que preencher um formulário e sair com um protocolo, porque mediante essa reclamação, a Eletrobras ela tem um prazo para fazer essa vistoria. Então, ela terá 10 dias para fazer essa vistoria no aparelho e terá mais 15 dias para dar essa resposta ao consumidor. Se vai indenizar pela queima do aparelho, se vai trocar, é possível ela trocar, ou ela pode ainda mandar consertar. Essas 3 opções ainda serão possíveis. Então, o consumidor ele deverá fazer logo, até porque às vezes é um produto que ele é urgente para ele, é um produto que é essencial para o cotidiano da própria família, para as necessidades daquela família. Então, ele deverá fazer isso e a concessionária, o mais rápido, responder sobre essa vistoria. Quem presta serviço tem a obrigação de receber a reclamação e tentar resolver? A concessionária deve. Ela não está fazendo favor nenhum, ela deve, é a obrigação dela, porque essa determinação vem da própria Constituição. A própria Constituição, em relação aos serviços públicos essencial e energia elétrica é um serviço público essencial, as concessionárias de energia elétrica elas deverão prestar o serviço de forma eficiente, de forma adequada, de forma segura,
que não pode causar dano aos usuários e de forma contínua por ser serviço público essencial. Então, se no ato de transmissão, no ato de entrega dessa energia na casa do consumidor, ela infringir qualquer dessas determinações pela própria Constituição, ou seja, não for adequado, não for seguro, não for eficiente e não for contínuo, e essa não segurança causar um dano, essa concessionária deverá sim indenizar pelos danos causados ao consumidor. Ela não pode dizer eu não vou, simplesmente eu não quero. Isso não é possível. Ela deve receber as reclamações e indenizar. Se por um acaso ela se omitir a essa obrigação, o consumidor poderá sim buscar as vias judiciais. Quem vai fazer a avaliação, pelo que eu entendi, é a própria Eletrobras, mas ela pode se eximir No primeiro momento, administrativamente, ela pode fazer isso. Ela vai verificar, é até bom que ela vai verificar, ela vai fazer a vistoria e ela dá essa oportunidade. A lei permite essa oportunidade para que ela se pronuncie. Vamos imaginar que uma pessoa teve um televisor queimado e vai recorrer, vai pedir indenização. E a Eletrobras diz que não foi por conta do acidente. É possível, é possível. E aí? Primeiro, deixar bem claro que a lei determina, a lei obriga, a lei impõe a boa-fé para as duas partes. Então, o consumidor, os danos a que o consumidor terá direito são aqueles danos efetivamente causados durante a queda de energia. A oscilação, em razão da queda de energia, em razão da oscilação. Então, provado porque ele não vai provar se houve culpa ou não da concessionária. O que ele vai provar é que aquele dano foi causado por aquela queda de energia. O consumidor não precisa provar, porque a lei já se antecipou a ele e diz que ocorrendo aquele dano, o dever é da concessionária. Então, o que ele vai ter que provar é apenas que aquela queda de energia causou a queima do aparelho. Então, ocorrendo a queima do aparelho, se a concessionária não for indenizar, ele poderá judicializar. E aí, no âmbito da justiça, no âmbito do judiciário, será formado a prova. Vai provar que aquele dano, que aquele produto foi queimado em razão daquela variação de energia. Isso já aconteceu? Já, muitas vezes. A Eletrobras não reconhece o dano causado por uma descontinuidade de um fornecimento de energia. Isso. E aí o consumidor teve que recorrer. Ele recorre judicialmente, ele ingressa pela indenização judicialmente e no âmbito do judiciário ele vai mostrar, e aí ele prova apenas que o dano ocorreu. A prova do consumidor em relação ao dano. Muitos consumidores me perguntam, eu preciso ter a nota fiscal do aparelho? Tem tanto tempo, eu não tenho mais a nota fiscal. É preferível, a lei não obriga. Por que é preferível? Porque eu vou ter, com aquela nota fiscal, eu vou especificar melhor o produto. A televisão, a geladeira, o computador, eu vou especificar. Até para fazer parâmetro uma possível indenização em valor, em dinheiro, em quantia. Então, eu vou mais ou menos mensurar o valor de um aparelho daquele. Se ele tem 5 anos de uso, se ele tem 3 anos de uso. Então, o que foi equivalente em relação ao que se perdeu. Uma outra informação é que, naquele momento do apagão de quarta-feira, do dia 21 de março, as autoridades já tinham se pronunciado que o que causou aquele dano, aquela queda de energia, foi que os próprios operadores aumentaram a carga de energia para aquela rede de distribuição. Aumentaram em 3 vezes, em 4 vezes, eu não sei. Então, é necessário que se diga que aquela conduta que aconteceu lá no Pará, salvo engano, ela tem relação com a própria atividade das concessionárias, das redes de distribuição. Então, aquela conduta ela é inerente àquela atividade. Se alguém chegou, ou por ordem, ou era o próprio serviço, e aumentou a carga, e aí a energia se distribuiu pela rede e causou vários danos, a responsabilidade é deles. Quando se fala em serviço, em relação de consumo, nós não falamos em culpa, falamos em responsabilidade. Então, se aquela conduta, o que causou aquela carga de energia excessiva, tiver relacionada com a atividade, o que a gente chama de caso,
tiver relação com a atividade, for um fator interno relativo àquela atividade, o fornecedor, no caso a concessionária, terá sim a responsabilidade pelos danos causados aos todos os consumidores. A senhora falou num tempo técnico aí de 15, mais 15 dias de avaliação. Isso. Em quanto tempo, se reconhecido o propósito do requerimento, em quanto tempo o consumidor deve ser indenizado? Vamos administrativamente. Então, o consumidor ele tem, a partir daquele momento, 90 dias para administrativamente é a oportunidade que se dá à própria concessionária de reconhecer o dano e indenizar. Então, ele vai ter 90 dias, o consumidor, para ingressar com essa reclamação na própria concessionária. Então, feita a reclamação, e aí é necessário que o consumidor traga com ele um protocolo para mostrar que houve a reclamação. Olha, eu reclamei, a concessionária terá 10 dias para fazer a vistoria. Então, ela tem que ir, não precisa o consumidor ir lá com a televisão, ir lá com o computador, ele deixa em casa e a própria Eletrobras manda uma equipe lá. A própria concessionária vai mandar lá. O consumidor também não pode dizer, eu quero indenizado, mas não quero que você faça a vistoria. Isso aí não é possível, porque a vistoria ela tem que ser feita. Feita essa vistoria, a própria concessionária ela terá 15 dias para dar uma resposta. Então, feita a vistoria, ela tem 15 dias para dar uma resposta. Então, eu tenho 90 dias para reclamar, posso reclamar no segundo dia, no terceiro dia, no 10º dia. Quem vai escolher é o consumidor. Eu vou ter 10 dias para que da minha reclamação, para que a concessionária faça a vistoria, e da vistoria eu tenho 15 dias para ela me dar uma resposta. Que aí ela vai ofertar, o que é que ela vai fazer? Ela pode me indenizar o valor adequado, ela pode mandar consertar, isso é possível, ou ela pode dar substituir por um outro produto similar. Então, ela tem essas 3 opções e o consumidor aceita ou não. A opção é do consumidor. Se for um produto essencial, no caso uma geladeira que tem produtos perecíveis, a concessionária ela tem um dia útil para fazer essa vistoria. Então, imediatamente, ela tem que marcar a vistoria e imediatamente ela tem que reparar esse prejuízo. A partir do registro da reclamação. Como a senhora disse, tem 90 dias, por exemplo, dia 21 de março aconteceu. Ele tem 90 dias para reclamar. Até o último dia, se chegar lá, olha, minha geladeira queimou, mas por que o senhor demorou tanto? É por isso que quanto mais rápido, melhor, até para formar a prova, entendeu? Do consumidor. O fato é que o prejuízo aconteceu, o comércio todo fechou. Se a gente for computar, a FEComércio avaliou em mais de 10 milhões o prejuízo só para o comércio. Fora um prejuízo para o transporte, para a indústria, né? Aqui nós estamos falando da relação de consumo. Então, a relação da concessionária com o comércio é um outro tipo de relação. É uma outra situação. É uma outra situação. Essa relação, essa indenização que a lei assegura, e essa forma de indenização é para aquele consumidor. E o consumidor é aquele que recebe a energia dentro da sua casa, do âmbito doméstico. O fato dele ter uma atividade comercial, por exemplo, a lan house. As pequenas, quando a gente percebe, porque o consumidor ele não utiliza nenhum serviço, nenhum produto na sua atividade profissional. Mas no caso, é possível sim considerar que aquelas pequenas atividades, elas podem ser enquadradas sim nessa relação de consumo. Conversamos com Norma Negrão, ela é coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública. Muito obrigado pela entrevista. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo programa, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.